Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar um assunto muito interessante, tá? Eu não sou nenhum historiador do assunto, eu vou falar o que eu sei, tá? Porque claro que o que eu sei é um pouco insuficiente aí, mas eu acho que dá para passar alguma coisa para você aí que está pesquisando sobre esse assunto que é muito interessante, sobre as diretrizes básicas da Igreja Batista, né? O que toda batista tem em comum, né? Então eu já praticamente todos os dias sou convidado para ir em várias igrejas batistas, né? Eu já fui na igreja pentecostal, eu já fui até na igreja de Deus e Amor, igreja batista do Nazareno, que é uma igreja que não é batista, mas é também, já fui várias vezes tocar. Já toquei na igreja da Batista da Convenção Nacional, da Batista da Convenção Brasileira, já toquei na igreja Batista Internacional, já toquei em igreja Batista que não pertence a nenhuma convenção, tá? Que é a Batista Independente. Então, indo nessas igrejas, eu observo que elas são muito parecidas. Então, toda igreja batista é muito parecida, tá? O que muda? Muda tipo assim, às vezes uma igreja que é, por exemplo, a Batista Nacional, né? É um pouquinho mais avivada, né? Bate mais palma, tem uns movimentos ali um pouquinho mais pentecostais. E a igreja mais batista tradicional, ela também bate palmas, só que ela é um pouquinho, os irmãos são um pouquinho mais sérios, né? Mas a diferença, pessoal, é muito pouca. Você percebe que o que une as igrejas batistas é muito pequeno do que separa. Então aquilo que une as igrejas batistas são aspectos muito maiores do que separam, né? Então, eles se dão muito bem, tá? Os pastores da Igreja Batista Nacional com os pastores da Igreja da Batista Nacional se dão muito bem. Eu tenho vários amigos nas duas, tá? Todo dia, vários pastores me convidam para tocar na igreja, tá? Ou então tá indo para a igreja dele. Eu recebo convite. Eu tenho um amigo da Igreja Nazareno, que também é muito parecida com a Igreja Batista. Ele me convida direto para ir para a igreja dele, né? Tecladista é bom de serviço, né? Como tem gente, muito tocador de violão e pouco tecladista, né? Tecladista tem espaço, né? Por enquanto. Então, muita gente me convida, né? Para tocar na igreja e tal. E alguns convites desses eu fiquei até balanceado, né? Atualmente eu tô frequentando umas 2 ou 3 igrejas só, tá? E tem a igreja que eu gosto muito, que é na roça, tá? Que é pessoal mais humilde lá, que eu vou muito, tá? E provavelmente vai ser por lá que eu vou ter que ficar ajudando, porque eu prefiro ajudar mais do que ficar só indo na igreja, tá, pessoal? Então eu prefiro tocar onde não tem ninguém do que ficar tocando onde tá cheio de gente, tá? Onde tá cheio de gente, deixa lá esse povo tocando. Eu prefiro ir aonde não tem ninguém, tá? Essas diferenças existem, mas são muito pequenas, tá? Aquilo que nos une é muito maior. Entretanto, a gente percebe que sim, toda igreja tem problema, toda igreja tem erros, tem pessoas que cometem vacilos, né? E toda igreja tem isso, né? Toda igreja tem sua diretoria, tem um hall de membros, tem uma política, né? Um manual de diretriz. Então toda igreja batista tem isso. Então por que eu gosto da igreja batista? Eu gosto da igreja batista porque existe uma democracia lá dentro, tá? Então a princípio nada é decidido sem a opinião dos membros. Então é feito, né, na história da Igreja Batista, o que é feito? É feito, né, sempre uma reunião, tá? Uma sessão, e nessa sessão se discute o que vai ser feito com os membros. E os membros são que dão a opinião final sobre aquele determinado assunto. Por exemplo, vou contratar um pastor novo, tem que passar pela sessão. Vou comprar um instrumento novo para a igreja, tem que passar pela sessão. Então, sempre as decisões centrais têm que passar pela sessão, tá? Agora, existem decisões que não tem necessidade de passar por uma sessão. Por exemplo, você tem um zelador, você tem que pagar o zelador todo mês. Não precisa ficar passando isso para a sessão, tá? Agora, se você tem uma decisão muito séria para tomar, uma decisão trabalhista, você quer pagar um valor, você tem que passar pela sessão da igreja e é a igreja que vai decidir.
tá? Só não deve ser passado por uma sessão se for um problema judicial, né? Por exemplo, a lei determinou que a igreja tem que pagar determinado valor. A lei determinou, tem que cumprir a lei, não precisa nem passar por sessão. A igreja vai ter que se virar para pagar aquilo ali, tá bom? É importante falar isso porque às vezes as pessoas não entendem, tá? E uma das coisas que eu mais gosto na Igreja Batista, tá? É essa tomada de decisão. E eu tô fazendo esse vídeo não é por acaso, porque eu tô percebendo que certos líderes, né, têm a tendência de tomar decisões erroneamente sozinho. Você que é um líder, você que é um presidente, um pastor, você nunca deve tomar uma decisão sozinho. Você tem que estar embasado, né, na decisão da maioria da igreja, tá? Essa decisão sendo importante, é muito importante passar pelo conselho da igreja. Isso é o pilar da Igreja Batista. Se você for contra isso, tá? Você não é batista, tá? A essência da Igreja Batista está vinculada a uma democracia, tá? É claro que existem decisões que não tem necessidade de passar pelo conselho, sim. Era interessante passar, mas tem decisões rápidas que tem que ser tomadas que não tem necessidade de passar pelo conselho, né? Pelo hall de membros. Mas as decisões maiores, que envolvem muito dinheiro, que envolvem posições da igreja, ela tem que ser tomada junto com os membros da igreja, tá? E eu deixo claro isso aqui porque é o seguinte: o dia que eu perceber que a igreja que eu estou, tomar uma decisão muito séria sem a posição dos membros, essa igreja para mim deixou de ser batista, tá? Então, você que é um presidente, você que é um pastor, você não pode tomar decisões sérias sem a opinião do conselho, sem a opinião dos membros. Tem que fazer uma sessão e os membros têm que votar, tá? Isso é a essência da Igreja Batista. Ah, mas eu tô querendo trocar o piso da igreja. A igreja tem que decidir. Ah, mas eu vou comprar, né, um equipamento de luz para fazer live. A igreja tem que decidir. A igreja é o pilar das decisões. Você não pode tomar decisão nenhuma sem o aval da igreja, porque existe uma pergunta que não quer calar. Quem é você para decidir para alguém? Tá? Sempre tome conhecimento da igreja, tá? Vamos supor, nós estamos em pandemia, tem que tomar decisões, tem que pagar contas. Faça isso, tá? Mas decisões muito grandes, decisões que envolvem posicionamento dos membros, é os membros que têm que tomar essa decisão. Porque corre o risco muito grave de você se tornar, né, um homem que é o centro das atenções. Então, Jesus deixa de ser o centro das atenções para você se tornar. E eu já vi vários líderes fazerem isso, tá? Eu já vi vários líderes que querem pegar a decisão da igreja e colocar na mão dele, tá? E não é assim que funciona. A gente tem que passar por membros, tá? Passar por decisões de conselhos. Isso que determina a Igreja Batista. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é pastor, tá? Gente fina, gosto muito dele. Ele é pastor de uma igreja da Batista da Convenção Nacional, tá? E ele comprou com o dinheiro dele o terreno. Ele construiu com o dinheiro dele, né, a igreja, e ele colocou os bancos, os instrumentos. Ele é dono da igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas ele faz questão de dizer que a igreja é de Jesus e não é dele. E ele poderia facilmente, tranquilamente, chegar uma pessoa lá na igreja e falar assim: ah, você tem que mudar isso, meu amigão, a igreja é minha, eu comprei ela. Mas ele não faz isso. Ele fala assim: nós somos uma igreja, nós somos um corpo, a decisão é coletiva, tá? E é importante a gente entender isso, porque a partir do momento que nós tomamos decisões sozinhas, dificilmente essas decisões serão assertivas. A decisão coletiva é uma decisão mais centrada, onde as pessoas fazem pergunta, levantam questionamento, tá? Então é muito importante que toda decisão da igreja seja de participação coletiva, ok? Então eu quero dizer isso aqui também,
para que os irmãos fiquem mais atentos. Eu sei que nós estamos numa pandemia, mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer votação, tá? Existem vários programinhas e eu já fiz um vídeo aqui de um aplicativo chamado Google Meet, que do próprio Google, que cabe 100 pessoas numa reunião. Você pode fazer essa reunião pelo celular, só enviar os convites aí para as pessoas. Você faz essa reunião, faz a sessão e conta os votos, né? Podemos fazer até um aplicativo que ele, no próprio aplicativo, vota sim, não, aí depois contabiliza isso, tá? Então existem sim formas de você fazer uma sessão online. Não me venha dizer que a gente não está reunindo por sessão, porque não dá sim, tá bom? Então a essência da Igreja Batista é a democracia, tá? Então, Jesus é o centro, ninguém é o centro, Jesus é o centro e toda tomada de decisão deve passar pelos membros, ok? Eu, graças a Deus, tenho um monte de igreja me querendo, tá? Então, sei lá, mais de 10, tá? Eu sou tecladista, então é muito tranquilo. E eu tenho pensado muito em ajudar as igrejas que estão começando, tá? Então, eu tenho trabalhos na roça, tenho trabalhos em outras igrejas, assim, para que estão começando. Então você tem que ficar esperto, meu queridão, você que é um pastor, você que é um presidente, para não tomar decisão sozinho, tá? As decisões, elas têm pesos, as decisões elas são, vamos se dizer assim, são decisões que vão mudar seu caráter, tá? De repente você tomou uma decisão errada, né? Fez alguma coisa errada, essa decisão vai te perseguir por muito tempo. Tá? Importante sempre a gente tomar decisões coletivas através dos membros da igreja, tá ok, pessoal? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido essas diferenças, né, que existem da Igreja Batista, são muito pequenas, mas uma coisa que eu gosto muito na Igreja Batista, tá, é essa democracia onde os membros sempre tomam decisões das coisas mais importantes, tá? Um dia que não tiver isso, com certeza eu não ficarei mais nessa igreja, tá? E eu sou convidado por várias igrejas, qualquer uma dessas aí para mim tá muito bom. Eu tô servindo o meu Senhor, tá? Graças a Deus, dou o meu melhor para Deus, faço trabalhos para Deus, tá? E meu pastor eterno é o Senhor Jesus. Respeito o pastor da minha igreja ou qualquer outro pastor, respeito, porém o meu maior pastor é o Senhor Jesus, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado para não deixar nosso Senhor Jesus descontente com nossas atitudes, tá bom? Importante isso. E olhar sempre as diretrizes. Se você tem alguma dúvida, entra no site do Google aí. Cada igreja batista, seja ela convencional, tradicional, brasileira ou nacional, ela tem as suas diretrizes. E uma delas lá é que a tomada de decisões é feita em conselho, tá? Todas as duas são assim, tá? Inclusive a pentecostal é a mesma coisa. Agora existem igrejas aí que tomam decisões sozinhos, tá? E isso é perigoso, tá? Existem decisões sozinhas. Por exemplo, existem igrejas que quer construir o Templo de Salomão e vai lá e constrói sozinho, não pergunta para membro nenhum. Isso é muito perigoso porque nós passamos a ter um risco muito grande de querermos sermos idolatrados, tá? E deixar que Jesus seja o centro. Nós que somos evangélicos batistas temos que entender que quem é o centro é Jesus. Nós somos apenas servos dele. O dia que eu quiser aparecer mais do que o outro, isso está sendo um perigo para mim, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, valeu, fique com Deus e fui!